O Brasil não merece o Santos Dumont. O país não merece o Santos Dumont. Não há como um país prosperar sem lembrar dos grandes feitos dos grandes homens e mulheres da sua época e a contribuição para o futuro, independente do âmbito. Quando olhamos na história e aprendemos sobre as grandes navegações do mundo, há um impacto muito grande, onde mostra que homens, independente do princípio, das motivações, seja econômicas, religiosas, mas havia coragem, acima de tudo, do que se diz de encontrar mares dantes navegados e a terra prometida. O interior que se passava não só de quem financiava isso, mas principalmente de quem tinha coragem de entrar no mar, sabendo que muito provável, a pior das hipóteses, ia voltar doente e, muito provável, não concluiria a missão, ou se não morreria, ou morreria muitos dos que estavam com eles. Essa coragem é muito difícil de exprimir, mas o cinema que consegue isso. E quando falamos dos céus, ninguém imagina que um brasileiro esteve pioneiro de tudo isso. Alberto Santos Dumont, um homem maior que o país. Veja, em todas as retratações de Santos Dumont, além de ser algo supérfluo mostrado em escola, nem citado em faculdades, poucas referências se tem a ele, é mostrado um retrato de um homem estranho, esquisito, pintado ali, solitário, no início do século XX. Mas veja, quando você procura algo, pouco se tem dele. E aí eu fui procurar, entrei na Amazon, onde você tem que pagar uma assinatura. Dentro da Amazon, você tem que pagar uma outra assinatura para ter acesso a uma série belíssima que se tem dele. Parece ser uma produção brasileira, não sei se tem contribuição com o exterior, mas é praticamente falado em francês. Então você vê um homem que saiu aqui de uma família rica, mas que, óbvio que o dinheiro financiou, mas isso não definia, porque quantas pessoas têm dinheiro e não têm o ideal que ele teve, ou a aptidão, a vontade. Então, veja, um homem que sai para morar na França, aprende outra língua, ou outras línguas, sei lá, e é reconhecido por toda a sociedade francesa, enfrentando as dificuldades de não ter nascido lá. Ele começa a voar, ou seja, ele desbrava o dirigível, onde você vê lá como os nomes que ele dá para as máquinas que depois viram mais pesado que o ar, que é o avião. Então ele voa na La Baladeuse, depois chega num avião que vai ter o final do 14 bis. Então os franceses chamavam ele de Le Petit Santos, um homem que aparecia, pelos relatos da história e da época, pequeno em estatura, mas grande em deixar um legado, onde mostra que ele não estava ligando para patente, se é verdade isso ou não, de patentear o voo. E ali você vê que se tem os irmãos Wright. Então toda criança americana sabe que quem inventou a aviação são os irmãos Wright. Você lê qualquer história de aviação ou em desenho, é citado somente os irmãos Wright. Ou seja, uma criança norte-americana, ela desde cedo sabe que quem dominou o ar foram os americanos. Isso mostra que ela também pode
que os filhos ou netos dela também pode. E todos que vieram, se um norte-americano fez, ela também vai poder trabalhar em qualquer área que desbravou um ar, porque foi um norte-americano que fez isso. Mas veja, isso é popularizado na cultura, o governo de lá ajuda. Mas nós aqui tivemos um cara tão grande ou maior que os irmãos Wright, Santos Dumont, brasileiro, que depois de provar para o mundo inteiro, principalmente na França, que eram os principais circuitos, depois começa a ter nos Estados Unidos, que ele podia voar e teve acidentes, que ele podia morrer. Imagina você naquela época, o drama de o cara estar sozinho num dirigível ou num avião. Esse drama interno foi mostrado na série, mas isso tinha que estar mostrado para todas as pessoas, crianças em escolas, adolescentes, adultos. Onde está a diplomacia, as relações exteriores, ou Itamaraty, ou quem quer que seja, de todos esses anos não ter divulgado o Santos Dumont lá fora, em filmes, novelas, mostrar o drama interior que ele passava, principalmente ao final da vida, o drama que ele vê sendo usado para a Primeira Guerra. Então isso é inacreditável. Veja, uma criança brasileira não sabe que um dos pioneiros inventor, ou um dos inventores da aviação é um brasileiro que foi para o exterior e mostrou que podia. Quantos adultos pegam voos comerciais ou jatos particulares e não imagina que foi um brasileiro que fez isso? Que desafiando a lógica, desafiando a família, desafiando a própria vida. Ele tinha uma causa maior que a própria vida. Então é óbvio que qualquer pessoa que não sabe o que fizeram não sabe para onde vai também. Então sim, o Santos Dumont foi maior que o Brasil. O Santos Dumont não foi corrigido pela história, ele foi apagado da história. Não se fala em nenhum lugar do Santos Dumont. Você não ouviu falar nada. Vídeos aqui ou ali, coisas supérfluas. Torcemos que a história corrija isso no futuro. Mas, como dizia Tom Jobim, o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Por que fizeram isso com o Santos Dumont? Vergonha, viralatismo porque ele foi lá fora e falava francês, ou era de família rica, um tempo mais desigual no Brasil. O que aconteceu? Então é muito provável, quando você vai numa praça em São Paulo chamada 14 Bis, acredito que se perguntar numa pesquisa comum, as pessoas acham que é uma praça que tem em homenagem a 14 caixas de um chocolate famoso com esse mesmo nome do avião. Ou seja, em um país onde a marca de chocolate é maior, é mais conhecida do que o próprio avião, nomeado por um dos pioneiros da aviação, não tem a menor chance de dar certo. Não tem a menor chance. Então, torcemos que Santos Dumont tenha um nome justo e merecido que ter na história. Por enquanto, ele, se tivesse olhado para trás ou visto, talvez teria vergonha de ser brasileiro, porque a história não relegou a nada a ele. Mas de fato não foi isso, ele teve muito orgulho de ser brasileiro. Santos Dumont, os brasileiros devem desculpa a você.